Então vamos ver mais exemplos aqui de integrais indefinidas. Bom, qual é a integral indefinida de cosseno de 2x dx? Ou seja, o conjunto das primitivas dessa função cosseno de 2x dx. Qual é a função que eu derivo e dá cosseno de 2x? Bom, qual é a função que eu derivo e dá cosseno? Seria seno de 2x. Só que, a hora que eu derivo isso aqui, a gente tem um pequeno detalhe. Qual é a derivada do seno de 2x? É a derivada do seno de 2x, que é o cosseno de 2x, vezes a derivada do argumento aqui, que é 2. Então não volta só no cosseno de 2x, volta em 2 cosseno de 2x. Mas eu resolvo isso dividindo isso aqui por 2. Então agora sim, a hora que eu derivo o seno de 2x, quero que eu derivo o seno, eu não altero o argumento. A derivada do seno é o cosseno do argumento vezes a derivada do argumento. 2 cancela com 2, mais qualquer constante. Bom, isso aqui já a gente vai ver lá para frente que já é uma técnica de integração, né? É a mais simples que a gente tem. Mas quando eu estou só multiplicando aqui o argumento por uma constante, que na derivação eu vou usar a regra da cadeia, basta eu dividir pela constante. Tá? 2. Integral indefinida de x e de x quadrado dx. Bom, aqui eu vou colocar, né, fazer uma mágica de termos, né, depois a gente vai aprender a calcular esse tipo de integral indefinido, tá? Tem uma técnica para isso. Mas isso aqui é e de x quadrado sobre 2 mais c. Integral indefinida sempre parece mais c, porque ela não é uma função, ela é o conjunto das funções que são primitivas dessa aqui. Então, sempre que eu for escrever integral indefinida, o mais c tem que estar aqui. Bom, por que que essa aqui é uma primitiva dessa? É fácil, de fato. Vamos derivar essa função em relação a x e de x quadrado sobre 2 mais c. Bom, o c aqui, claro, a derivada da constante é 0, né? Então a derivada de e de x quadrado, deixa o meio aqui. A constante sai da derivada, né? O meio. Derivada de e elevado a x quadrado. Observe que eu tenho uma composição da função exponencial com a função x quadrado. Então a derivada da exponencial, que é ela mesma, e de x quadrado, vezes a derivada da função x quadrado, que é 2x. Então eu volto, isso aqui é x e x quadrado, que é exatamente integrando da função. Essa aqui já não é tão clara, né, quanto essa, mas ela funciona também. A gente vai ver técnicas tanto para essa quanto a técnica para essa aqui, ela é a mesma, só que essa aqui é mais simples. Tá? Bom, 3. Então a gente já viu da potência. A potência x elevado a n aqui que a gente já colocou antes, né, anteriormente. Então aquela lá já trabalha todas as potências de x. Tá? Integral de secante quadrado de x dx. Bom, isso aqui é tangente de x mais a constante. Por quê? Pois a derivada da tangente x é secante ao quadrado de x. Então, essas aqui é o que a gente tem que pensar. Qual é a função que eu derivo e vai dar o que está aqui dentro? Está no argumento aqui da integral, está integrando. Então, qual é a função que eu derivo? Tem que estar aqui.
e como uma integral indefinida, sempre colocar mais a constante. Não posso esquecer de sempre colocar mais a constante. Tá? Bom, com isso, como a gente está nesse processo ao contrário da derivada, a gente tem isso aqui. Ó. Vou até colocar com propriedades. Bom, se a integral indefinida da f de x, vou colocar mais ou menos, onde for mais é mais, onde for menos é menos, x dx. Então, se eu quero calcular a integral indefinida da soma, é a mesma coisa que eu calcular a integral indefinida de cada um e somar o mesmo para a diferença. Então, onde é mais aqui? Aqui é mais. Então, a integral indefinida da soma de duas funções é a integral indefinida de cada um e soma a mesma diferença. A integral indefinida da diferença é calcular a integral indefinida de cada um e fazer a diferença. Tá? Então, quando a gente, já vou fazer um exemplo, mas quando a gente trabalha com coisas desse tipo, a gente põe a constante, é uma constante única, tá? Porque a soma vira outra constante. E também multiplicação por constante. Né? Você pega uma constante k aqui, f de x dx, a integral indefinida de uma constante k vezes f é a mesma coisa que tirar a constante, a integral indefinida da f de x dx. Tá? Ó, vamos ver como que a gente usa nesse caso aí. Vou continuar aqui, ó. Mais um exemplo. 4. Então, se eu quero calcular a integral indefinida de seno de 5x mais x à quarta menos 2 elevado a x dx. Ou seja, para eu calcular a integral indefinida dessa função, seno de 5x mais x à quarta menos 2 elevado a x. Bom, isso aqui é igual, por essas propriedades, né, isso aqui vai dar a integral do seno de 5x mais a integral de x, faltou dx, não posso esquecer, dx mais a integral de x à quarta dx menos, eu vou tirar o menos e o 2, né? O 2 sai da integral por causa dessa propriedade aqui, né? Se colocar k, qualquer número real. 2 integral de e elevado a x dx. Bom, aqui, qual é a função que eu derivo e dá o seno? Bom, aqui eu derivo e dá o seno, né? Menos cosseno, o argumento tem que ser o mesmo. Menos cosseno de 5x. Só tem que tomar um cuidado, né? Tem uma constante multiplicando aqui no argumento, não é só x. Então, a hora que eu derivar isso aqui, se eu derivo menos cosseno de 5x, vai aparecer um 5 multiplicando. Então, eu vou dividir ele aqui, ó. Então, deriva sempre que tiver a constante aqui no argumento da função, e eu sei a primitiva da função, basta dividir por essa constante aqui. Então, a hora que eu derivo a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada do menos cosseno é seno. Então, seno de 5x vezes 5, que vai cancelar com esse aqui. Tá? Aqui, eu poderia vir aqui e colocar mais uma constante C1, que é uma integral indefinida. Resolvi essa. Mas, então aqui, a regra de somar 1 no expoente. Como aqui o expoente é diferente de menos 1, vou somar 1 e dividir pelo expoente obtido. Então, x à quinta sobre 5. Mas vou chamar aqui uma constante C2. Menos 2 vezes a exponencial e elevado a x, a derivada dela é ela mesma.
Então a integral também, como é o processo, a integral indefinida, né? Ou a primitiva, é o processo inverso, é o próprio de x, vou colocar aqui, mais uma constante C3. Observe que aqui eu vou ter uma constante C1, aqui eu tenho uma constante C2, e aqui eu tenho menos duas vezes a constante C3. Isso aqui é uma constante só. Então, eu já poderia colocar no final, ao invés de colocar todas essas constantes separadas, colocar uma constante C só. Né? Aí ficaria menos cosseno de 5x sobre 5, mais x à quinta sobre 5, menos 2 elevado a x mais c. Por quê? Conforme eu faço variar C1, C2 e C3, a soma, né? Soma aqui, ó, C1 mais C2 menos 2C3, conforme eu faço variar C1, C2 e C3, isso aqui percorre todos os números reais, da mesma forma que vai percorrer essa constante C aqui. Tá? Então, eu não precisaria colocar C1, C2 e C3 aqui, eu já poderia colocar isso aqui, ou, entre aspas, eu não preciso dessa parte aqui. Eu já poderia simplesmente vir e colocar isso aqui. Menos cosseno de 5x sobre 5, x à quinta sobre 5, menos 2 elevado a x mais c. Aí eu não posso esquecer que eu estou trabalhando com o conjunto de todas as primitivas dessa função aqui. Tá? Então eu não precisaria dessa parte aqui, quebrar em 3 constantes diferentes. Conforme eu faço variar isso aqui em todos os reais, é equivalente a variar essas 3 aqui em todos os reais. Tá? Certo?